Olá, alunos! Aqui quem fala é a professora Kathleen. Estou aqui hoje para fazer a correção do PET 1 de 2021 de Ciências e vamos fazer a correção da semana 1. Você, aluno, estudou na semana 1 sobre as mudanças de estado físico da água e que ocorrem também no ciclo hidrológico, né? No ciclo da água. Estudou também as implicações do hidrológico na geração de energia elétrica, no provimento da água potável e no equilíbrio dos ecossistemas. A água, ela é fundamental aí para a geração de energia elétrica. A maioria da energia elétrica que utilizamos, principalmente no Brasil, ela provém das usinas hidrelétricas, né, que utiliza a força da água dos rios, utilizando para movimentar as turbinas e produzir energia elétrica que chega à nossa casa. Então, essa energia vai distribuída para as casas, para as indústrias, né, para tudo que necessita aí da energia elétrica. A água também, ela é fundamental para o organismo, né, para os seres humanos, para os animais, para as plantas. Porém, nem toda a água doce, ela é potável. O que é água potável? Potável é aquela água que a gente utiliza para fazer tudo, né? Para consumir, para beber, para fazer comida. É água que a gente utiliza para a maioria dos nossos afazeres, né? Ela é livre de micróbios, ela tem tratamento e ela passa, né, pelo tratamento, no caso aí nosso da Copasa, passa por processos de filtração, desinfecção nas estações de tratamento de água, como por exemplo a Copasa. E ao chegar na nossa casa, além de tudo, a água ainda deve ser filtrada ou fervida antes de consumirmos. E a água, ela é encontrada em quantidades diferentes nos ecossistemas do planeta. Então, existem regiões que têm muita água, regiões mais úmidas, né? Regiões alagadas, regiões do mundo que têm muitos rios, como por exemplo o Brasil. Mas também temos regiões, não só no Brasil como no mundo, regiões que são consideradas secas, né? Regiões semiáridas ou até consideradas desérticas. Ok? Então, a disponibilidade de água no nosso planeta, ela não é igual. Ok? E essa disponibilidade vai interferir no tipo de plantas, né, de vegetações que vamos ter nos ambientes, vai interferir no clima da região, na biodiversidade de, né, plantas, animais, tudo isso aí vai sofrer interferência, ok? Então vamos lá para a primeira atividade. O ecossistema é o conjunto de seres vivos e não vivos de um lugar. Um lago, por exemplo, possui peixes, sapos, plantas, moluscos, insetos, que são seres vivos, que dependem da água, do solo, da temperatura, da umidade do ar, dentre outros fatores ambientais, que são chamados de não vivos. A quantidade de água não é constante em todos os ecossistemas, podendo variar de acordo com o clima, o relevo e também a vegetação. Veja as imagens de grandes ecossistemas brasileiros, chamados de biomas, e responda às perguntas que se seguem. Então, temos aí as imagens dos grandes biomas brasileiros, né? Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Mata Atlântica. A pergunta é: dentre os biomas apresentados, cite o que possui o maior rio do planeta em volume de água. Então, temos aí a figura 1, né, que é o bioma Amazônia. Questão B. No bioma Caatinga, ocorrem longos períodos secos, sem chuva. Explique como a falta de chuva pode afetar os rios e os seres vivos da Caatinga. Então, na Caatinga, né, temos aí essa região com clima semiárido, né, muito seco, né, muito tempo sem chuva. E como que essa falta aí, né, de água, de chuva,
pode afetar, né, a questão dos rios e dos seres que vivem na caatinga. Então, esse clima, né, pessoal, esse clima seco, esse clima mais seco e irregular vai influenciar o curso dos rios. Então, eles são rios mais secos, eles secam em determinadas épocas do ano. Isso faz também diminuir a disponibilidade de água na planta, nos animais e também para o homem, né? Então, a disponibilidade de água lá é bem menor em certas épocas do ano. E o solo desse ambiente tende a ficar cada vez mais árido, ou seja, mais seco, né? E o clima é um fator determinante na caatinga. Ele vai definir aí a paisagem e os hábitos dos moradores deste bioma. E certo também que os seres vivos, animais e plantas, eles se adaptam às condições que eles estão, né, tendo. No caso aí dos animais, das plantas da caatinga, esses seres criam estratégias a viver em um ambiente mais seco, né? Como, por exemplo, aí, a diminuição das folhas ou a perca das folhas em alguns certos tipos de planta e armazenagem de água, como, por exemplo, os cactos. Na 2 está perguntando assim, ó, a imagem a seguir, figura 4, mostra o ciclo hidrológico. Sobre ele é correto afirmar. Então, aí temos aí, mostrando as etapas aí do ciclo da água. Letra A. A chuva ou precipitação é importante para abastecer o lençol de água subterrâneo. A resposta está correta, né? Então, a chuva, ela é importantíssima para abastecer o nosso lençol freático, né? Que é a água subterrânea, a água que fica abaixo do solo. A letra B está falando assim, ó, a transpiração dos vegetais libera vapor de água que são absorvidos pelo solo, fertilizando-os. Tá errada, né, gente? A transpiração dos vegetais vai liberar o vapor de água, mas esse vapor de água vai para a atmosfera e não para o solo. Questão C. A agricultura não depende do ciclo da água, mas somente de tecnologias. Então, também está falsa, né? A agricultura depende e muito do regime de chuvas. E letra D também está errada, porque está falando assim, ó, o solo asfaltado melhora o escoamento da água da chuva no solo. Errado. O asfalto, ele faz ao contrário, ele impermeabiliza, né, ele impermeabiliza o solo. Então, ele não deixa escoar a água. Então, resposta letra A. E questão 3, nas usinas hidrelétricas, a água do rio armazenada na barragem é canalizada e conduzida para as grandes turbinas. O fluxo dessa água faz com que as turbinas girem e acionem os geradores que irão produzir. Então, aqui nessa questão, estamos falando da usina hidrelétrica, certo? E a ação aí dos geradores vão produzir a questão letra D, eletricidade, ok? Então está aí a correção, espero que todos tenham entendido. Bons estudos!